para que a gente possa ter de novo uma educação funcionando, a saúde funcionando, a segurança funcionando. É triste a realidade de Marechal Deodoro hoje. E aí as pessoas podem até estar se questionando, e aí eu já aproveito a oportunidade que esse é o espaço para você realmente se questionar, para você se colocar, para você criticar, para você elogiar. Essa é a intenção desse projeto e esse é o espaço. Por isso estou fazendo essa provocação ao tempo que faço também essa solicitação para você. Nós temos no 993357458 uma oportunidade, né, o nosso número do Zap, que você pode estar veiculando e até pode ligar, a gente conversa aqui ao vivo. Se eu estou falando algo que eu preciso melhorar, né, eu preciso melhor conduzir a minha fala, estou aqui porque, como eu bem coloquei, nós estamos construindo um espaço. E construção a gente faz não é com improviso, mas é com o novo. O novo que a gente vai trabalhando, o novo que a gente vai lapidando e o novo que a gente vai se acertando. Ninguém aqui veio para impor ou para dizer como é que tem que ser feito. Até porque a proposta é de se fazer do coletivo. E esse coletivo é o que está faltando na nossa comunidade. Nós não temos essa prioridade, ela aconteça no município de Marechal Deodoro. Por isso o questionamento, por isso a provocação, claro, diretamente para a gestão, que é quem tem o maior dever de não só ofertar as políticas públicas, mas de ofertá-las com qualidade, né? Para ofertá-las com eficiência, com eficácia, atendendo aos princípios constitucionais, né? E dentro desses princípios, a gente precisa ampliar essa discussão. A gente precisa trazer os pais de aluno, os usuários do SUS, os usuários que utiliza a segurança, para que a gente não somente fique de forma distanciada falando de algo, até porque uma coisa completa a outra, né? A falta de educação vai respingar na má qualidade da saúde, que vai respingar na má qualidade da assistência social, que vai respingar na má qualidade da segurança. E dentro dessas políticas públicas que nós aqui discutimos e provocamos a população deodorense para que participe, nós tivemos no dia de hoje a 9ª conferência, né, da assistência social no município. Para muitos pode ser algo novo que eu esteja falando. Para mim, até ontem, isso também era novo. Até ontem, por volta do meio-dia, quando eu recebi a informação, né, de que teríamos, no dia de hoje, a partir das 10 horas, a Conferência Municipal de Assistência Social. E por que eu digo para você que estou surpreso, assim como muitos deodorenses devem estar? Eu digo muitos deodorenses que têm atentado para essa organização, porque, gente, não vai adiantar nunca, enquanto a gente não organizar nossas políticas, enquanto a gente não unir o nosso povo para discutir o problema e priorizá-lo, e se a gente precisa de um colégio, construir um colégio, se a gente precisar de um posto de saúde, construir o posto de saúde, se a gente precisa melhorar a questão das equipes, isso tudo pode ser feito numa discussão de toda a comunidade, né? As comunidades juntas. E aí eu fiquei surpreso, digo,
Claro, eu gosto de participar desses espaços de poder, porque é aqui que nós, cidadãos, temos voz e vez. É uma política que o motivo de hoje você não ter a educação que você precisa e que você almeje, a estrutura das escolas, a condição dos nossos professores, no que diz respeito à competência, à formação, isso tudo é discutido numa conferência que teve, eu acho que tem uns 2, 3 anos que teve a última conferência da educação, né? E esses problemas que hoje estamos vivenciando, eles foram discutidos na conferência anterior para que a gente pudesse hoje não estar vivenciando esses problemas. E o que está acontecendo? Quem é o maior responsável por isso estar desse jeito? Eu, você, pai, você mãe, você tio, você que tem, pelo menos que diz que tem interesse em ter um filho, uma filha, enfim, com uma boa educação no município de Marechal Deodoro. Lembro-me, no início da gestão de 2009, quando a gente teve, né, aquela mudança, né, ou seja, o gestor ofertando fardamentos, livros, ônibus, toda uma situação que a gente via a evolução de forma que as pessoas, ao invés de se aproximar e de acompanhar e de participar, as pessoas ficaram abismadas, acharam que ia ser para a vida toda e continuaram na sua comodidade. Gente, é como um patrimônio, na verdade é um patrimônio. Marechal Deodoro é um patrimônio de cada um de nós cidadãos. E se nós não entendermos dessa forma, se nós não trabalharmos para que esse patrimônio ele cresça, ele se desenvolva, claro, a gente tem que trabalhar dentro, não tem que trabalhar fora, afastado do jeito que a gente está. Parece uma coisa sobrenatural que nós, por mais que estudemos, por mais que nos esclareçamos, nós não conseguimos colocar em prática. Participar de uma campanha eleitoral e após a escolha, né, do gestor, a gente deixar tudo nas mãos dele. Faça e fique à vontade. É assim que as pessoas fazem, né? Se entusiasma de uma forma, né? Pega a bandeira, veste a camisa, grita, esculhamba, se indispõe com um e com o outro, cria-se uma série de situações e depois que termina o processo eleitoral, que diz assim, está eleito, as pessoas abandonam o barco e deixam a chave, né, a chave do cofre na mão de uma pessoa que vai determinar a qualidade e a condição de vida de toda uma população. E não é assim. Não é assim que deve acontecer. Por isso, nós estamos desenvolvendo aqui, desde março, esse projeto visando o fortalecimento do controle social, que é a sua participação, né? Sua participação direta, cobrando, direta criticando, direta elogiando, direta servindo, de todas as formas, e sempre vigilante, porque por mais que a gente ache que esteja bem, a gente precisa sempre estar melhorando, né? A gente precisa correr atrás. E aí eu aceitei o convite, né? Recebi ontem por volta de meio-dia. Hoje me apresentei pela manhã no trabalho, pedi ao diretor e ele me liberou e eu fui para a conferência para fazer os questionamentos, porque eu fiquei muito surpreso. Primeiro que é uma coisa boa para o município, é um momento
de participação, onde a gente inclui as nossas necessidades, onde a gente aponta as falhas e propõe melhorias. É um momento onde a gente se encontra as partes, quer seja a gestão, trabalhadores, população, usuário. É uma discussão ampla, onde a gente vai tirar propostas para que a gente não tenha essa recorrência de situação que a gente tem na educação, na saúde, nos órgãos, né, nos órgãos públicos, nas secretarias. E, gente, eu queria até já agradecer, né, e mandar um abraço para a presidente do conselho, né, Vandeia, acho que é Valdeia, exato. Que a gente sabe o quanto é difícil a gente organizar uma conferência no município, e eu digo isso porque eu já participei de uma organização na saúde, o quanto é difícil a gente organizar uma conferência. E por isso eu agradeço, apesar de que daqui a pouco eu vou estar discorrendo sobre também a minha insatisfação, que foi uma coisa que eu coloquei a primeira coisa que eu coloquei. Eu sou muito insatisfeito, principalmente com aquilo que você deixa de fazer quando é dever. Ou seja, você divulgar, e isso parece que é um problema crônico dessa gestão. A gente só toma conhecimento das coisas ou em cima da hora ou depois que ela acontece. É um problema que a comunicação ela vem depois. E isso faz muito mal à nossa população, isso faz muito mal ao cidadão. Não tem como você saber depois e fazer algo, né? Quantas pessoas deixaram de ir hoje para aquele espaço? Quantas pessoas deixaram de participar, de incluir a sua necessidade, de dizer, como, por exemplo, nós temos hoje um problema muito ruim na educação, que se a gente tivesse amanhã uma conferência da educação, era pau para o dia todo, porque era somente levar os pais revoltados, era somente levar os professores que estão sobrecarregados no trabalho, que não têm as condições de trabalho, enfim. E não é diferente na assistência social. Nós temos uma população toda que recorre a essa Secretaria de Assistência Social. Muita gente insatisfeita dos programas, né? Programa Bolsa Família, um monte de programas, né, que geram um monte de insatisfação por desencontro de informação, e, enfim. Inclusive, esse Bolsa Família, ele tem uma ligação com a educação, né, na questão da presença dos alunos na sala de aula. E quando eu questionei, eu estava fazendo o credenciamento, eu questionei, minha amiga, por favor, onde está informando, qual é o site que está sendo informado esse evento? Ela disse, eu não sei. Eu digo, eu estou lhe questionando porque eu já vasculhei todos, inclusive no estado. E a gente sabe que é do estado, está lá, está ofertada, que vai ser agora para outubro. Mas de outros municípios eu também encontrei, mas Marechal Deodoro não. Marechal Deodoro não tem, não sei se essa competência, ou essa intenção, ou essa habilidade, eu não sei. Eu só sei que o povo perde muito com isso, como perdeu no dia de hoje. Hoje, eu só aumentei a minha indignação com essa forma de gerir, né, nessa administração pública. Só aumentei, né? E aí eu perguntei, mas por quê? Quem é o responsável por isso? Ele disse, olha, Ivan, eu não sei, só sei que, olha, para você ver, os convites chegaram ontem à tarde. Convites? Os convites. Quer dizer, os convites, que é um investimento, quem trabalha, né, quem faz, quem promove conferências, sabe o gasto que realizar uma conferência no município. Os gastos com alimentação, com material, com transporte, enfim. É um gasto tremendo.
E aí ela disse que os convites chegaram ontem à tarde, que certamente estão arquivados ou daqui a pouco vai virar lixo, né? O dinheiro público virando lixo, porque não tem nenhuma função esses convites. Assim como os sites, né, que temos à disposição da Prefeitura de Marechal Deodoro, que também recebe remuneração para prestar esse serviço à população, né? E aí a gente sabe, e aí a gente vê como estamos desprovidos, né, de informação. Porque uma conferência, uma coisa que acontece no caso da assistência social é a cada 2 anos, da saúde é a 4 anos. Então, são planejamentos, gente. São coisas que a gente faz com a participação de todos, porque se assim não for, não é o objetivo maior é quando ela é feita com a construção da gestão do trabalhador e da população. E o que a gente vê é o povo continuando em segundo plano. É coisa dessa natureza, como um planejamento, ficando em segundo plano. Iniciamos a conferência, tivemos lá a participação de alguns cidadãos, né? Tivemos a secretária de Assistência Social, amiga Yolanda, tivemos também o prefeito não pôde comparecer, viajou, pelo menos foi a informação que foi colocada, e o vice adoeceu. Fomos representados por um chefe de gabinete, né? Onde é que a gente vai parar com isso? Quando é que o povo vai entender a importância da sua participação? De ser representado. Porque nós estamos sendo representados por alguém que não está fazendo dando a mínima para nós. E isso eu digo, né? Isso é coisa minha. Não tenho intenção nenhuma de dizer ao povo o que é que o povo tem que fazer. Eu tenho aqui uma intenção de desenvolver um projeto e um trabalho para que as pessoas elas se tornem mais independentes. Elas se esclareçam mais dos seus direitos. Elas sejam mais críticas, mas não é crítica de ataque. É crítica de conhecer a realidade, o funcionamento, para que a gente não continue sendo enganados. Né? Para que a gente não continue sendo enganado. Tivemos ainda, né, a palestrante, que é uma chamada Elis. Elis, ela é superintendente estadual. Se coloca muito bem, tem uma dicção ótima, trouxe informações riquíssimas, né? Ela fez realmente um apanhado do que o povo precisa fazer para que a política de assistência social funcione no município de Marechal Deodoro, coisa que a gente não tem visto acontecer. A começar pelo o funcionamento, né, dos conselhos, né, os programas, funcionamento dos programas, a gente vê as pessoas insatisfeitas e isso é questões administrativas. O povo deve interferir, sim, deve se aproximar, deve cobrar, e é dentro dessa cobrança que a gente vai ter a melhoria ou não, né? A melhoria ou não. Fez uma fala interessantíssima. Ela deu ao povo, né, o esclarecimento de como se conduzir na sociedade e como fortalecer esse espaço da assistência social, que antes tinha-se
na fala que se fazia ação social e hoje se faz assistência social, que a gente já tem uma terceira condição, né? Que também foi muito bem colocado por ela, a vaidade de alguns profissionais e o assistencialismo nas suas práticas, né? Porque se brigou para tirar a nomenclatura de ação social para colocar assistência social. Antes se fazia uma ação. Uma ação é uma coisa limitada. Hoje é uma assistência. Ela tem um processo de começo, meio e fim. Ela só deixa o cidadão quando ele estiver caminhando sozinho, quando ele estiver recuperado, quando ele estiver satisfeito. É diferente de fazer uma ação pontual e deixar que outro venha fazer uma ação. E a nossa assistência social precisa melhorar, precisa evoluir, precisa se fortalecer. E isso só vai acontecer quando aquela população que a gente sabe que se na saúde as pessoas não têm muito conhecimento para cobrar, o que dizer, né, da assistência social, onde todos, independente de quem seja, sempre tem algo a ir buscar na assistência social, né? Sempre a gente precisa ir na assistência social, recorrer à assistência social para ter alguma informação, para ter algum serviço, para ter alguma situação resolvida. Mas essa ação de hoje, né, ela também trouxe uma reflexão para o quantitativo de pessoas. A gente sabe que uma coisa é quantidade e outra coisa é qualidade. Isso também foi muito bem colocado pela Elis, né? Ou seja, se o povo tivesse tido conhecimento de que hoje estaria havendo uma conferência de assistência social, pelo número de pessoas que temos no município e pelo espaço que foi ofertado, a gente talvez não tivesse esse evento, porque o auditório do Cefet é pequeno, perto da população que temos em Marechal Deodoro. Outra limitação: o povo, a conferência, ela é aberta para o público e principalmente para a população, porque no dia a dia o trabalhador e a gestão ela já se articula no que diz respeito ao seu trabalho, à sua necessidade de organização, mas a inclusão da necessidade do cidadão ela não inclui, porque eles estão todos os dias na porta da assistência pedindo ajuda, pedindo socorro, e isso inviabiliza o desenvolvimento da Secretaria de Assistência. Ou seja, se discute a necessidade do trabalhador junto à gestão e a da população somente quando existe esses momentos de conferência. E aí a gente teve uma perda irreparável no dia de hoje, porque a gente teve um grande índice de pessoas da gestão e de trabalhadores, né? E a comunidade continuou sem conseguir incluir a sua necessidade no dia de hoje nas propostas, né, que vão ser encaminhadas para a Conferência Estadual, que em dezembro irá ser encaminhada para a Federal, que acontecerá em Brasília, né? Por que essa discussão? Por que essa tecla tão batida? Né? Porque fortalecer o povo é sinônimo de dar a ele poder, de dar a ele condições, de deixar de ser um pedinte, de deixar de ser um subalterno, né? Um subalterno no seguinte sentido, de estar a vida toda pedindo. Quando a gente trabalha esses espaços, observando tudo e dando essas condições, a gente fortalece um povo
a gente diz a ele o que é que ele deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer. Que não é sempre que precisar buscar na assistência uma feira. Não é sempre que precisar buscar na assistência uma chapa, uma prótese. Não é sempre que precisar recorrer e pedir. Não. O fortalecimento do controle social, da cidadania, ela tem essa função, esse interesse de dar a você uma independência, de formar você, para que você deixe de ser um pedinte, para que você, ao invés de pedir, você dê, você se doe, porque quando você se doa, você cresce junto e isso vem como um retorno para nós, né? Quando a gente fica só pedindo, a gente só subtrai, a gente só se diminui, a gente só sofre e sofre de uma forma que a gente fica sempre banalizado. Gestor nenhum gosta de pessoas independentes. Organização nenhuma que trabalhe contrário a uma administração pública eficiente, né, e que promova a independência, ela se sente segura com pessoas que têm formação, e não é somente formação escolar, não, acadêmica, não. Porque a acadêmica, até isso, ela está sendo fragilizada, né? Porque hoje qualquer pessoa, hoje não, há muito tempo isso já acontece, adquire um diploma, né, e se torna uma pessoa que tem um nível superior. Agora, o nível superior num diploma, num papel. Porque humano, uma formação humana, ética, moral, uma formação de cidadania, né, a gente não conquista isso num papel. A gente conquista no dia a dia, na escola. Como será o nosso cidadão, esse que está passando hoje, que passou o ano passado e que está passando esse ano, essas dificuldades todinha, né? Uns têm condições, os pais, algum deles o pai tem condições. Inclusive eu vi até uma postagem, não sei se no Face, um pai, ou foi no grupo do Terra dos Marechais, que ele está badalado até umas horas, o grupo Terra dos Marechais, né? E eu acho que o pai se colocava na condição de que levou o seu filho para um outro estado, estava agradecendo ou estava criticando, e até zombando de quem ficou. Ou seja, quem tem condições faz isso. Mas quem mora no Beco da Anastácia, quem mora nessa periferia, quem mora quem não tem renda, como é que vai fazer? E aí a gente viu hoje na discussão da conferência o uso do álcool e droga, né? Os alunos agredindo professores, os alunos, foi feito uma enquete onde, e o que foi assustador, dentro das salas de aula, né? O número de 90 e tantos % das pessoas que estão usando o crack, a maconha, o álcool, dentro da sala de aula. Não exatamente dentro, fazendo de lá um bar. Quando eu digo dentro, é você sair de sua casa para um colégio. Eu nunca vi, e pelo menos eu nunca tive essa experiência. Quando eu saía de casa para ir para a escola, ou quando alguém me levava para ir para a escola, era para ir para a escola, era para ir aprender. Hoje, as pessoas já não têm mais disponibilidade de levar os seus filhos, que antes se ia levar e se ia buscar. Hoje já não tem mais essa disponibilidade. E os filhos, quando chegam para ter esse tipo de formação. Usar drogas no pátio da escola ou em derredor da escola, formar outros amiguinhos e fazer e construir esse cenário que temos em Marechal Deodoro e em todo o país. Mas me limito a discutir Marechal Deodoro, porque entendo que quando a gente conseguir melhorar
um pouco na nossa comunidade, na nossa cidade, o reflexo vai ser bom não só para os nossos vizinhos, como para o país como um todo. Então, vamos trabalhar o que nós temos de melhor, vamos buscar e reivindicar sempre, porque se a gente não fizer isso, a gente fazendo, já temos a condição que temos. Imagine você deixar de mão. O que é que a gente vai ter daqui a 2, 3 anos em Marechal Deodoro? A educação já está precária, a saúde já está capengando e a segurança está do jeito que o diabo gosta. Né? Então, é preocupante. Mas aí a gente teve uma tarde, né, que a programação estava marcada, agendada, de 10 às 14 horas. Mas o negócio ficou tão bom que a gente saiu 10 para as 17 horas. Foi muita coisa discutida, foi muito assunto. Mas a minha indignação ficou por conta da falta do debate. Né? É a parte principal, é a mais esperada de uma conferência. A palestrante, ela situa as pessoas, ela provoca as pessoas, ela informa e depois as pessoas começam a fazerem o discurso, o debate, apontar as falhas, né? Elogiar algumas outras situações. E isso simplesmente não aconteceu porque o tempo foi curto. Então se priorizou ir diretamente para os grupos que ali iríamos discutir e encontrar as propostas. As propostas que, sendo postas nesse papel, nesse documento, estarão sendo encaminhadas para a conferência estadual, que acontecerá em outubro, e lá poderá ser escolhida o que foi apontado aqui no município de Marechal Deodoro como proposta de melhoria. É um espaço, gente, que não dá para a gente abrir mão. São condições que não dá para a gente esquecer. Essa da falta da informação, né? É gestão. Gestão é convocar a população, é incluir a população. E isso não está acontecendo. O que nós, cidadão deodorense, precisamos dizer ou fazer para que sejamos incluídos nesse processo de administração pública que iniciou em janeiro, né? A gente sabe que o que a gente buscou foi uma nova gestão com uma administração diferenciada. E muita gente já pode dizer que quebrou a cara, né? Muita gente já pode se posicionar como desestimulado. A gente não vê sinal de melhora. Sempre a gente não pode nem se animar. Por mais que a gente queira acreditar, a gente é surpreendido sempre. É uma besteira. Parece ser uma besteira. Mas como você pode ir a um lugar sem você ser convidado? Como você pode participar de um momento se esse momento vai acontecer hoje e você só sabe um dia depois? Gente, é uma questão de lógica. Ou se inclui as pessoas ou se exclui. Isso para mim é exclusão. Nós tivemos, apesar de ter um espaço pequeno que temos ali no IFAL, nós temos também a limitação. Claro que se chegasse alguma pessoa de bermuda, né, que o pobre, na maioria das vezes, não tem uma roupa adequada, né, e chegasse de bermuda, ele não ia entrar, porque é um espaço que tem o pessoal que não está preparado para isso. Eles estão preparados para deixar as pessoas entrarem com uma certa condição.
E foi feito um momento público, um momento do povo, num espaço praticamente restrito, né? Eu até pensei em sair de casa de bermuda, para agora estar falando que eu teria sido barrado e teria ido em casa, trocado de roupa, para voltar para aquele momento público, onde eu só queria participar e colocar a minha necessidade como cidadão, né? Então, fica aí a nossa indignação, a minha indignação, né? Como eu coloquei no momento lá, inclusive criaram um grupo, mais um grupo de Zap, e me incluíram. E no mesmo momento que me incluíram, eu dei o recado, né? Eu coloquei a situação que me inquieta, né? Que me faz mal. Não adianta a gente querer amanhã fazer como a gente vê aí, né, todos os dias. A gente tem manchetes maravilhosas, né? É ação, é saúde para já, é eventos. Vai para a ponta, vai nas unidades de saúde, vai nas escolas, né? Vai em seguida, depois que colocarem as manchetes, vai lá, conversa com a direção, conversa com o trabalhador, conversa com os usuários, né? A gente vê aí mutirão de exames, é mutirão disso, é mutirão daquilo. E a gente vê uma romaria de gente todos os dias na unidade de saúde, buscando realizar exame. Essa semana tivemos uma gestante de 5 meses. Enquanto o site está mostrando que estão fazendo um monte de ultrassom, a gestante não tem garantido, e olha que nós temos programa de gestante, Marechal Deodoro, não tem garantido um exame de sangue, uma coisa que um dia desse era banalizado, né? Era só chegar e fazer. Eu não sei nem em que condições está, e eu até vou recorrer aos conselheiros de saúde, porque eu, na época que era conselheiro, eu fazia, né? E eu acho que os conselheiros precisam fazer isso aí, ver como é que está o contrato, né, com o laboratório particular. O laboratório particular, porque municipal a gente não tem. Já tivemos, ou seja, de evoluir, a gente está voltando no tempo. É aquela coisa a coisa pública, ela tem sempre as pessoas, principalmente o gestor público, existe um interesse muito forte, né, junto com os empresários, de acabar com o nosso SUS. E o nosso SUS, que atende a população desde a vacina, quando você nasce, até o mais complexo transplante que você precisar. O SUS está aí para fazer. É o SUS quem oferta isso aí. Você pode ter plano de saúde, você pode ter muito dinheiro, mas é o SUS quem oferta isso aí. O SUS que não é mostrado na televisão, nas mídias, o SUS que é mostrado na televisão e nas mídias é esse. É a falta do exame, é o sucateamento nas macas, é as paredes, como do hospital daqui que está sendo revitalizado, né? 24 horas está sendo revitalizado. É para fazer uma inauguração. Porque um banho de tinta, a cal, resolvia aquele problema e a gente tinha uma economia bem maior para investir em muito mais coisas na saúde. Mas se pensou em fazer mais não é uma reforma, é uma revitalização. É uma coisa assim mais chique, né? Porque a gente está acostumado com reforma. Chegou uma revitalização. E aí, essa condição toda, os culpados somos nós. Somos nós que trabalhamos. Quantas vezes eu no meu setor
né, nos vários setores que passei, apontei, aponto e apontarei essas condições, e as pessoas julgam como se eu fosse uma oposição, como se eu fosse o bicho, o cão do sétimo livro. E não veem que existe ali uma necessidade de um cuidado, de uma atenção, né? Ah, mas por que não vê? Gente, a gente não pode estar pegando na mão de gestor para fazer o que é dever, não. Nós estamos para apontar mesmo. Está ali o problema. Você faça ou não, mas é dever seu fazer, né? Junto à equipe. Se o prefeito não tem esses olhos todos, não tem toda essa atenção, que a gente sabe que existe todo um trabalho que de responsabilidade, precisa estar dando atenção a outras situações, mas nós temos um corpo técnico, né, de secretários, de técnicos, que precisam estar atentos para isso, para que a gente não precise ter esse trabalho. Eu gostaria muito de que esse dia chegasse, de eu estar trabalhando no lugar onde eu tivesse o meu salário, né, respeitado, meu salário recebendo dignamente, condições de trabalho, né, sem o lodo, sem o mofo, sem aquelas características que a gente conhece na maioria das nossas unidades de saúde, né, sem a perseguição, né, de alguns que se acham dono do sistema público, né, que tem um bocado que acha que é dono, é proprietário, é propriedade dele, e não é. Digo a você hoje, digo amanhã e vou dizer sempre, não é meu e nem é seu, é nosso. E importa que a gente trate de forma a construir, não a fazer do setor público extensão da nossa casa. O que a gente vê muito, os posicionamentos de muita gente, é como se fosse propriedade dele. Eu tiro e boto a hora que eu quiser e quem eu quiser. Não é assim coisa nenhuma. E eu digo que não é assim porque a Constituição nos garante que não é assim. E nós temos todo um processo e temos todos os espaços a ocupar, discutir e mudar essa realidade de quem pensa que tem que ser feito assim. Eu agora lembrei que nós já estamos no 7º mês, mas quer dizer, já vamos para o 8º, né? No 7º mês, mas nós já temos a passagem de 2 secretários de saúde. A gestão anterior foi muito pior, mas também foi muito mais tempo, né? Foram 8 anos para quase 10, ou 10 ou foi 11 secretários. Uma dança terrível. Saúde não se equilibrou e está até hoje capengando. E nós em pouco mais de 7 meses, a gente tem o 2º, né, representante na Secretaria de Saúde. Poderemos ter o 3º, o 4º. Quem decide isso não é o povo. Quem decide isso é o gestor. Mas eu quero dizer com isso é da descontinuidade do serviço e da quebra dos serviços, né? Chegou a Sílvia, veio com uma proposta de trabalho, organizou uma situação, encaminhou outras, foi substituída. Estamos com a Ayrton, né? Que ainda de forma muito, como é que eu posso dizer, muito tímida, tem encaminhado e conduzido a saúde em Marechal Deodoro. Nada de novo para mim. Para mim, nada de novo. Pode acontecer amanhã, mas até hoje, nada de novo. Simplesmente, eu não diria confiança, mas simplesmente como é que a gente pode dizer? Estamos na expectativa. Não conseguimos ficar à vontade, esperando sempre a mudança, sempre algo que continua não sendo benéfico
para a continuidade dos serviços na saúde. Mas o que nos alegra, o que nos alenta, é que o povo já está se mobilizando. E quando eu digo o povo está se mobilizando, eu vou trazer essa informação que já disse nas edições anteriores, com relação à organização que nós, servidores da saúde, precisamos fazer para reivindicar o nosso direito de melhoria de condições de trabalho e salarial. Tivemos, na última sexta-feira, amanhã fará 8 dias, uma assembleia no sindicato, no CIMAD, para começar o processo de busca desse diálogo que a gente faz desde o início da gestão e que antes da gestão já era proposta do atual gestor, ainda enquanto vereador e pré-candidato, ou melhor, e candidato a prefeito da cidade que foi eleito. Antes, tinha uma aproximação, tinha um discurso, tinha uma fala. Antes tinha um proceder, que hoje a gente não vê. E nós continuamos sem essa proposta. Sequer dessa proposta. Nós precisamos fazer alguma coisa. Parado, não podemos continuar. Deixar bem claro para a população, em especial a comunidade de Marechal Deodoro, os nossos profissionais da saúde. Não sou sindicalista, como muitos me veem, não participo do sindicato de nenhuma forma, nem mesmo como filiado, não sou filiado ao sindicato, não sou sindicalista como muitos me veem. Eu busco o meu direito junto ao direito de todos. Por entender que quando a gente melhora para nós, a gente melhora para um todo. E a gente deve buscar isso juntos. Muita gente me confunde, achando que pela forma de eu me portar, eu sou sindicalista. Não sou. E nem estou fazendo aqui campanha para sindicato. E nem para movimentos particulares. Nós estamos fazendo um chamado à população e aos trabalhadores da saúde para que a gente venha buscar, através do diálogo e de alguma forma promover isso junto ao gestor, porque nós não podemos continuar na condição que estamos. Com o salário defasado, o nosso PCCS na situação que se encontra e as nossas condições de trabalho. Isso precisa ser discutido urgentemente e o gestor, como poucos, sabe disso, como poucos. E nós precisamos fazer esse movimento acontecer em Marechal Deodoro. Foi proposto e foi discutido na sexta-feira e o encaminhamento dessa discussão ficou da seguinte forma. Na segunda-feira passada, estaria sendo encaminhado um documento oficializando ao nosso prefeito, que um dia teve intenção e hoje não tem mais, de discutir as melhorias de condições de trabalho e salarial dos trabalhadores da saúde. E estive ontem, lá no sindicato, fui lá questionar a comissão se o documento havia sido encaminhado. E foi encaminhado sim, foi a resposta, que foi encaminhado, e foi encaminhado com cópia para o Ministério Público, para que nós tenhamos também a força, a companhia, que a gente possa ter junto à nossa caminhada, o Ministério Público, que tem sido
desde que chegou em Marechal Deodoro na pessoa do Dr. Silvio, tem sido parceiro da luta da saúde. E aí a gente vai ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Mas parado e esperando não vamos ficar, né? Nós precisamos nos movimentar, o tempo está passando. Quem está esperando no tempo, continue esperando, mas nós vamos acompanhar o tempo trabalhando, né? O tempo, se a gente deixar, ele vai embora, e claro, não volta mais, mas ele vai embora e nos deixa mais vazio do que já somos. Isso eu digo, algumas pessoas, né, já são vazios porque não se importa muito. Eu estou no meu bem, eu estou no meu melhor, eu estou no meu cantinho, eu estou recebendo um pouquinho a mais, e por que eu vou me importar com fulano, ciclano e beltrano, né? Eu estou no meu desvio de função, eu estou atuando, né, infringindo a lei, né, porque o nosso prefeito, ele baixou um decreto, né, no início da gestão, e isso foi para todos e não tinha exceção na regra, mas nós temos um monte deles que continuam aí como fora da lei, né, porque a lei determina que eu tenho que retornar para o meu setor de saúde ou para a minha secretaria. No entanto, a gente vê que não aconteceu com todos. Aí por que a gente vai ver uma coisa dessa e vai ficar calado? Por quê? Para conveniência de quem? Né? Porque quando a gente vê, a gente aponta, a gente não está querendo diminuir ou desfazer de alguém, não. A gente está querendo que seja justo para todos. A gente está até ajudando. Mas parece que não existe essa intenção de ser ajudado, né? Aí a gente vai e recorre ao Ministério Público, porque com o Ministério Público é diferente. Apesar de que a Constituição, ela diz que cada um de nós, cidadão, qualquer um de nós, cidadãos, nós podemos sim ir em qualquer setor e reivindicar, e pedir, solicitar informações, quer seja do funcionamento, quer seja de prestação de contas. A gente não precisa do Ministério Público para isso, não. Mas, como a Constituição ela não consegue chegar no município, principalmente para os gestores, aí a gente tem que estar sempre batendo na porta do Ministério Público e pedindo ao Ministério Público e virando pedinte, mesmo sabendo que a gente não precisa, né, não precisa passar por isso. Mas isso é Brasil, isso é Marechal Deodoro, e nós não devemos nos acostumar com isso, não. Nós precisamos trabalhar para mudar isso, né? Quem tiver seus medos, continuem com seus medos. Quem tiver suas disposições para trabalhar, continue com a sua disposição para trabalhar. Quem tiver seus interesses de administrar, né, observando a Constituição, faça, né? Porque nós queremos fazer esse trabalho junto à população. Precisamos formar pessoas que tenham opinião e que tenham, acima de tudo, ética e moral, né? Não adianta o Ivan estar fazendo aqui uma fala e fazer práticas diferentes. A gente vê muito isso acontecer no nosso país, né? No nosso meio em que vivemos. Eu faço eu me apresento de uma forma e vivo de outra, né? E isso incomoda muita gente. Eu sei que quando se refere a mim, isso incomoda muita gente, porque a minha prática ela é aliadíssima, ou melhor, aliada e alinhada com a minha fala. Ela não tem dupla interpretação, não. É uma coisa só, né? Falo o que penso e penso no que falo, né? Discuto o que precisa ser discutido. Se não existe
a possibilidade de se avançar, a gente fica por aqui mesmo. Agora a gente fica por aqui, não que eu entenda que deve ser assim. É porque eu entendo que esbarramos numa situação e como a água que procura um caminho, a gente tem que procurar um outro caminho. Mas nunca parar, né? As pedras, elas existem para se apresentarem como obstáculo. E aí a gente tem que ter a estratégia de superar os obstáculos. E essa estratégia, a gente sabe que depende da intenção, do interesse, da formação e principalmente do querer. Tem aquela coisa, né? O pessoal diz assim, você tem um sonho? Primeiro você precisa sonhar. Se você não sonha, o que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu sonho, deodorense? Qual é o seu sonho, cidadão, aluno, estudante? Qual é o seu sonho? Eu acredito que todo mundo tem sonho. Eu acredito que quem não tem sonho não vive, vegeta. Porque a gente almejar um trabalho melhor, almejar uma formação, entrar na faculdade, almejar família, né? Até para isso a gente tem que estar preparado, né? Ter família, né? Saber formar família. A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente faz e precisa planejar. Aliás, tudo na vida a gente precisa planejar. Sem planejamento, a gente tem a realidade que a gente vê em Marechal Deodoro. Marechal Deodoro precisa se planejar mais. E o povo precisa entender isso, mas entender de forma que venha participar. Não é participar somente do grupo de Zap, não é participar somente do Instagram, não é participar somente do Face. Não, é participar. Essa semana eu estive na aula e a discussão estava voltada para o livro, né? O livro. Quase que não se vê mais as pessoas lendo, né? É diferente. A leitura do livro é diferente da leitura do Face, da leitura do jornal, da leitura da revista. A gente sabe. Quem lê livros sabe que é diferente. E quase ninguém mais nem lê e nem compra. Até porque os livros realmente, apesar de as pessoas lerem menos, mas eles estão cada vez mais caros, né? E aí a gente vê assim uma situação que... Mas se está mais caro, só quem quer ler é que vai comprar. Claro, mesmo caro. E o que dizer dessa maioria da população que sequer sabe ler? Como interpretar um município, né? Ou seja, a administração pública, como interpretar esse funcionamento? A gente faz a leitura de que a gente chega na unidade básica de saúde e a gente faz uma leitura lá. É um atendente estúpido, é um médico assim, é uma enfermeira assado, e tudo isso você consegue fazer a leitura. Você, quanto cidadão, você fica indignado, você fica revoltado, você observa, você sabe fazer a leitura de que aquilo está errado. Você só não sabe procurar o meio de sanar aquele problema. Porque quando a gente tem um esclarecimento, a gente busca primeiro, vamos se reportar à unidade de saúde. A gente vai para a Secretaria de Saúde. Tem resposta? Tem não? Ministério Público. Tem resposta? Tem não? Vai procurando as instâncias. Agora, se você quiser realmente mudar aquela realidade, você não vai parar simplesmente na secretaria.
Você não vai parar simplesmente no Ministério Público. Você vai até a última instância. E quando você conquistar aquela mudança, você vai estar conquistando para a vida de muita gente, né? Porque aquela realidade foi mudada para que outras pessoas sejam beneficiadas. É o que aconteceu com os movimentos sociais, que já há muito tempo estava parado, estava sem funcionar. Começou a funcionar agora, né, a questão políticas partidárias, né, de presidentes e tal. Mas eu falo nos movimentos sociais, no que diz respeito à busca, à conquista de direitos. Os movimentos saíram agora para tirar e derrubar presidentes e outros políticos e esqueceram de que eles estavam trabalhando para derrubar e desconstruir aquilo que nós, os movimentos sociais construíram. A reforma trabalhista é o exemplo disso. Quantas perdas nós tivemos enquanto estávamos na rua querendo tirar fulano, cicrano e beltrano, né? E foi feito todo um trabalho que isso aconteceu. Eles trabalhavam na fraqueza do povo, porque eles saindo do poder, mas tendo o sistema para amparar. E o que é o sistema? O sistema é essa realidade que a gente tem. Hoje, o empregador é praticamente volta a ser aquele dono, né? Você totalmente desprovido de direitos, de condições de trabalho. Daqui a pouco a tendência é caos, né? O que estava organizado virou de ponta cabeça, e agora o povo vai ter que aprender a lidar com a sua ignorância, né? Com o seu relaxamento. Tem um monte de gente, Marechal, vamos pensar da forma micro, Marechal Deodoro. Tem um monte de gente assistindo a educação parada, a saúde de má qualidade e a segurança na situação que está. Um monte de gente assistindo. Assistindo de braços cruzados mesmo. Quando a coisa vira caos, que quiserem sair na rua, já vai ser tarde. Porque com o caos, não é todo mundo que sabe lidar, né? As pessoas não estão preparadas nem para lidar com situações confortáveis, quanto mais com as desconfortáveis, né? Então, gente, a gente precisa ampliar essa discussão. A gente precisa se unir mais, se conversar para se ouvir. A sua necessidade interessa a mim, a minha interessa ao João, do João a Maria. E dentro dessa discussão a gente vai encontrar caminhos que venham a satisfazer a todos. Mas quanto a gente tiver com essa independência e com essa distância, que a gente insiste em conviver, a gente não vai ter acesso, não. A gente vai ter somente as perdas. E essa reforma trabalhista, ela veio amando, né? Ela veio amando. Mas sabemos quem são ou quais são os maiores responsáveis. Primeiro, os nossos gestores, né? Esses péssimos que temos no poder. Depois, um povo que sobrevive de migalhas de político, que a gente sabe que é uma grande maioria. Não se enfrenta gestor porque tem algo a perder. E esse algo a perder é um emprego que ganhou, que vai passar 4 meses. Esse algo a perder é uma feira que foi prometida. Enfim, essas coisas que a gente já conhece, já convive no nosso país, que interfere diretamente no fortalecimento dessa luta, né? dessa busca para com os nossos direitos, da garantia dos nossos direitos. É cheio de garantia no texto, cheio de garantia. Você tem a saúde,
garantida, a educação garantida. Aí você chega na escola, tá lá um bom tempo, o filho acordando de manhã, quer dizer, até o hábito ele pode perder, né? Aquele hábito de acordar, tomar um banho, tomar café e ir para a escola. Voltar da escola, ter uma tarefa, ter alguma coisa para fazer e tal, e esperar ansioso para ir para a sala de aula encontrar os amiguinhos. E a gente não está podendo nem ter isso. Quem é o responsável por por negar esse direito? E a garantia que a Constituição dá aos pais? Se a gente tivesse um povo consciente, não esperava tanto tempo não. Se unia, pelo menos os pais, né? Porque as crianças não vão fazer isso, os pais. Um abaixo assinado seria suficiente. Aqui, eu quero providências. Eu quero meu filho na escola, porque eu pago para que ele esteja na escola. E eu vou pagar muito mais caro com ele fora da escola. Porque a gente tem uma realidade que a gente não pode nem pensar muito, a gente tem que agir. Que se dentro da sala de aula a gente tem a população que tem, né? Inclusive hoje foi falado, achei muito interessante e muito triste, ao mesmo tempo que triste, é uma situação onde a assistência, essa moça que estava, a Elis, que era palestrante, a superintendente estadual, ela em outra ocasião, ela trabalhou em Marechal Deodoro há 4 anos atrás, ela trabalhou em Marechal Deodoro, ela veio fazer um trabalho, e uma consultoria, e ela conheceu o Projovem que funcionava, não sei se ainda funciona, e nesse Projovem tinha uns alunos que ela viu estampado, não sei se ontem ou anteontem, no jornal, que foi pego aqui em Itaperaguá com as armas pesadas e tal, e aquele pessoal foi do programa, e eles estavam se questionando onde foi que a gente errou. Será que a gente errou? A gente tinha um trabalho tão bonito, a gente tinha um trabalho tão assim, cheio de condições. E aí outra fez outro questionamento, mas alguém ajudou o pai e a mãe dele? Eu digo assim, pelo menos ela queria dizer assim, a continuidade do serviço, porque tem muitas vezes que a gente simplesmente se limita a cuidar de um jovem e esquece a realidade da casa. E a gente sabe que a assistência social, ela trabalha, não é com ação, é com assistência. E a assistência, ela vai estar sempre buscando e descobrir necessidades. Eu preciso disso, que tem uma outra necessidade, e ela vai suprindo, vai trabalhando, vai deixando as pessoas independentes. E aí uma fez esse questionamento, e realmente a gente precisa entender que os serviços, eles estão sendo feitos em partes, quebrados, não tem continuidade. A intersetorialidade nesse município, e eu digo nesse município porque eu vivo aqui, me preocupo com os demais, mas não tanto quanto em Marechal, ela precisa ser fortalecida. Quem trabalha no meio ambiente tem que conversar com quem trabalha na saúde, e não é conversar batendo papo não, é conversar planejando. A educação, né? São estratégias e discussões necessárias para uma construção. Não podemos de forma alguma abrir mão disso. Hoje na conferência se procurava, tem alguém da educação, tem alguém da saúde, gente, e o da educação chegou por volta das 10 horas, que mandaram um zap e tal, e terminou as pessoas chegando lá. E eu cheguei porque fui avisado ontem ao meio-dia e gosto de participar. Mas senão nós não teríamos nem mesmo essas representatividades lá. Gente, nós temos uma Secretaria de Saúde com tantos técnicos,
com tantos profissionais, com tantos programas que trabalha ligado diretamente à assistência social. Quantos profissionais a gente tem na educação? Quantos professores? Quantos técnicos, né? E a gente tinha lá, lembro que tinha duas pessoas, né, da educação, muito pouco perto do que a gente precisa. E, na verdade, não é questão de quantidade, a gente tem que primar pela qualidade. A gente sabe que quanto mais puder contribuir, melhor. Eu senti falta da representação do pessoal que nós tivemos como é que a gente pode dizer, um eixo, né, para discutir sobre as pessoas portadores de deficiência. Pelo menos eu não vi. Eu vi a representante de um programa da pessoa que tem deficiência física, visual, enfim. Mas não tivemos uma pessoa para estar ali falando, incluindo a sua necessidade, o que é importante. A gente teve um espaço com uma discussão assim muito distante do que é a assistência social e do que ela representa no município de Marechal Deodoro. São os programas, né, a Casa da Sopa. A gente só via os representantes, ou seja, diretor, o técnico, as pessoas que estão à frente. Mas a gente sabe que conferência é para o povão, é para o usuário, é para aquele que vai todos os dias lá no sistema e percebe que o sistema precisa de ser melhorado, que não tem uma condição adequada para atendê-los. É esse momento de hoje. Era para essas pessoas estarem lá. Mas não foi essa a realidade desse momento de hoje, né, que tivemos a conferência de assistência social. Mas, enfim, gente, hoje a gente se limitou a falar dessas duas políticas, né, da educação e da assistência social, que são políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas no município para fortalecer a condição de vida, da qualidade de vida da população. Sabemos que temos muito a buscar junto aos nossos gestores. Mas está dentro do nosso entendimento que, assim como existem limitações, né, no funcionamento desse serviço, existe também na nossa participação uma limitação que não depende de nós, né? Depende da gestão. E estamos aqui abertos, estamos dispostos a contribuir de forma que a administração pública ela venha estar se melhorando para a população de Marechal Deodoro e que a nossa assistência ela seja mais voltada para o nosso público, né? Para o nosso povo. Eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje agradecendo a Deus, né, por mais uma oportunidade e agradecendo também a presença de cada um de vocês que tem acompanhado esse trabalho. E chamar para a reflexão do que estamos passando, né? Do que estamos vivenciando em Marechal Deodoro. O povo precisa acordar, o povo precisa se movimentar. E esse movimento